quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão nas igrejas nesse dia, os nossos pastores, os diáconos, obreiros, a todos a paz do Senhor. Nós vamos dar início a um culto especial. Vamos começar fazendo um clamor pelo sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, pedindo uma bênção especial para esse momento. Opera, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o espírito de consolo, ó Deus. Opera nesta noite de maneira muito especial. Nós oramos assim em nome de Jesus. Dizer ao povo meu, entre e vencerá com o vosso Deus. Eu vos darei novos corpos, povo que tanto
Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão nas nossas igrejas, nos nossos templos, nos nossos manaíns, a todos a paz do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versos 7 e 8. Diz assim: E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Hoje é um dia especial, um dia onde nós ainda estamos muito tocados, porque apesar de nós conhecermos muito bem o Senhor e os seus planos, há aquelas coisas próprias do nosso sentimento, daquilo que faz parte da nossa vida. Hoje, pela manhã, o Senhor recolheu o nosso companheiro, pastor Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros. Eu aprendi, e é por isso que eu li esse texto, aprendi com o pastor Gedeuti ao longo da sua vida, que ele sempre nos ensinou uma coisa muito simples. O homem na sua vida faz a sua história, mas quando ele depende do Senhor, quando o Senhor governa a sua vida, o Senhor faz a história dele. Eu quero falar nessa noite, nesse momento assim, muito especial da igreja, depois desses anos todos, sobre a história que o Espírito Santo fez na vida do pastor Gedeuti. Quando a igreja começa, em 1968, o pastor Gedeuti, junto com outros irmãos, que já partiram também, fizeram uma opção por ter uma experiência nova com o Senhor. E a primeira experiência dele, e que ele sempre contava, foi ser batizado com o Espírito Santo. Foi a grande experiência, mas a maior experiência nessa sua vida, que o Senhor tinha para ele um ministério, e ele não queria. Ele era um empresário, com bastante recursos, era um profissional liberal, muito conceituado, era um dentista, professor da universidade, e não teria tempo para isso, apesar de ser de uma família de muitos pastores, na tradição de onde ele tinha vindo. Mas um dia, o Senhor o despertou numa madrugada e falou com ele seriamente sobre o ministério. E falou de forma tão incisiva com ele, que ele tinha convicção que ou ele tomaria uma decisão ali pelo ministério, ou o Senhor o tiraria naquele momento. O Senhor falou com ele de maneira muito especial. Isso foi tão impactante e pouca gente sabe disso, mas no dia que o pastor Gedeuti completou 90 anos, no culto da comemoração dos seus 90 anos, durante o culto, o Senhor deu uma visão a uma irmã, e ela vê que um anjo, durante o culto, descia e cantava um louvor. E a irmã notou o louvor que o anjo cantava. Era ainda tão moço e me deste um cajado.
Aí o texto vai dizendo, mas eu rejeitei porque tive temor. E foi um hino muito interessante, mostrando exatamente a experiência dele quando ele começou no seu ministério. Aí começa, é aí que começa, nesse início de ministério, começa a história desse nosso companheiro. Uma história bonita, no início, com tantas lutas, com tantos desafios. Me lembro, eu era muito jovem, começando na igreja, o pastor Jonas me disse que o pastor Gedeuti jejuava muito. E o pastor Jonas me disse que o pastor Gedeuti jejuava toda semana. Começava um jejum segunda-feira ao meio-dia e terminava na quinta ao meio-dia. Era um jejum de 72 horas. Durante toda a semana ele fazia esse jejum. E eu então o abordei na minha inexperiência, mas na minha ousadia. Eu o procurei e disse: pastor, o pastor Jonas me disse que você faz esse jejum. É muito difícil e você faz toda semana. Eu queria perguntar para o senhor qual o objetivo desse jejum. E ele olhou para mim e disse: Jonas te falou isso? Ele não devia ter te falado. Sim, mas o senhor podia me dizer? Ele disse: sim, posso. O objetivo desse jejum é para saber o que é sim e o que é não. Está satisfeito? E saiu. E eu comecei a aprender, quando a palavra vinha, as revelações da palavra. Nesta obra, os homens passam. Me lembro do pastor Jonas, que passou, mas a revelação que ele teve, que o culto começaria com o clamor pelo sangue de Jesus, fica até hoje, porque o homem passa, mas aquilo que é profético permanece. E depois nós fomos descobrindo na palavra a riqueza dessa bênção para a igreja. Me lembro do pastor Barros, quando num momento tenso houve um grupo que se rebelou dentro da igreja, e naquela época não tinha rede social, e ele chegou para mim e disse: descansa, a luta desse povo é contra uma doutrina que vai ser fundamental nessa obra, que se chama corpo. Então nós aprendemos ali, ficou. Pastor Jonas foi, pastor Barros passou. O clamor pelo sangue de Jesus, hoje nós vemos isso abundantemente na palavra. Hoje nós vemos a doutrina de corpo e nós aprendemos com o pastor Gedeuti a experiência que ele teve com a palavra, quando ele começa um culto consagrando o Campo Grande e ele assume o púlpito e vai abrir a palavra. Quando ele abre a palavra, o irmão no meio do culto diz assim: fecha, meu servo, a palavra, clama pelo sangue do meu filho e abra a palavra. E ele clamou pelo sangue, Jesus abriu e colocou o dedo em cima. O Senhor disse: coloca o dedo em qualquer parte. E o Senhor falou: desce um pouquinho. Ele desceu, pode ler a partir daí. E o texto que ele leu foi as bodas de Caná da Galileia. O Senhor tinha revelado que ele pregasse 5 mensagens. Ele entregou a primeira sobre bodas de Caná da Galileia. No outro dia ele voltou, o Senhor disse: o mesmo texto. Ele disse: mas eu li ontem. Ele entregou a segunda mensagem, outra mensagem diferente no mesmo texto. No terceiro dia o Senhor disse a mesma coisa. Ele leu o mesmo texto 5 vezes, 5 dias seguidos, e nos 5 dias ele entregou 5 mensagens diferentes. E o Senhor mostrou ali toda a história da igreja, desde o Pentecostes, que era o terceiro dia, até a chegada do novo arrebatamento da igreja. E a partir dali o Senhor disse: quero dar a essa obra uma experiência com uma palavra além da letra. Essa é uma história linda, que foi criada não pela razão nem pelo conhecimento, mas pela revelação do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo na vida desse servo. E por isso essa história caminhou. O tempo veio. Me lembro, eu estava em casa
E ele me liga e diz assim: vai dar uma aula sobre um assunto. Eu falei: mas Gedeuti, qual é o assunto? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Eu falei: mas eu não conheço o texto. Abre o texto, vai ler e você vai dar. O senhor tem uma palavra ali. E eu cheguei e abri o texto, eu nunca tinha, podia ter lido e tal, mas não lembrava do texto. E nos fez ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Aprendemos ali, eu aprendi, e depois o Senhor foi dando ensinos maravilhosos através desse texto. Foi uma coisa nova, foi acontecendo. As doutrinas vieram. Aprendemos muito com Jesus no Velho Testamento, revelações que ele teve. Me lembro como se fosse hoje. Eu era novo na igreja de Vila Velha e ele trouxe uma mensagem nova. E as mensagens que o Senhor estava dando a ele sobre Jesus no Velho Testamento, ele trouxe uma mensagem sobre a história de José. Eu chorei o culto todo. A história linda de José, José como tipo de Jesus no Velho Testamento. E o aprendizado veio e aquelas coisas vieram. Até que em 2015, me lembro, 2015, ele nos chamou para uma reunião. Era lá em Campo Grande. Reuniu todos os pastores e ele disse: eu tenho uma coisa para contar para vocês. E nós ficamos esperando. E ele disse: essa madrugada, a mesma voz que eu ouvi lá em 1968, me chamando para o ministério e me falando daquela forma veemente, essa mesma voz eu ouvi novamente agora, isso é 2015. E o Senhor me disse nessa madrugada, volta depressa para a minha palavra, porque eu quero aperfeiçoar o meu povo, aperfeiçoar o entendimento do meu povo acerca da doutrina. E o Senhor mandou que nós lêssemos Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra é viva e eficaz. Começamos a entender a partir dali que nós tínhamos um desafio pela frente. A palavra viva é diferente da palavra da vida. A palavra da vida, a Bíblia existe já e tantos escreveram, mas o Senhor queria nos dar uma experiência com a palavra viva. E a palavra só podia ser viva se o Espírito Santo operasse nela. Foi uma experiência marcante para nós. É parte da história. Eu tô sendo muito objetivo, porque há muita coisa que nós aprendemos com a palavra, com a consulta à palavra, com os discernimentos, com o posicionamento dele, a maneira como ele conduzia as reuniões e a maneira como ele via o alcance daquilo que o Espírito Santo queria fazer na sua obra. Alguém pode dizer assim: isso vai mudar? Não, nunca vai mudar. Isso é um legado. É um legado que ele deixa. Certamente, alguém pode dizer, as oposições até daquilo que não é do Espírito Santo, tem que mudar. Não, não vai mudar, porque a obra do Senhor é eterna. Aquilo que o Espírito Santo faz vai continuar. Então Moisés aqui fala, esforça, aquilo que o Senhor fez através da vida do servo até aqui vai continuar, não vai parar, porque é um legado, aprendemos, a obra vai continuar, sabe por quê? Porque o texto diz assim: pois é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo. Quem realiza essa obra é o Espírito Santo. Nós somos dependentes dele. O pastor Gedeuti aprendeu a vida toda. Nunca vi
o pastor Gedeuti começar uma reunião sem que nós não estivéssemos de joelhos clamando pelo sangue de Jesus. Sem que depois que sentássemos, ele olhasse para nós e perguntasse: e os dons? O que o Espírito Santo mostrou? E a partir dali, nós tomávamos todas as decisões. Decisões assim simples, a respeito de ministérios, a respeito às vezes até de uma coisa material, compra de um imóvel, de uma decisão. Mas ele estava ali sempre para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele era dependente disso, muito dependente disso. Quando nós estávamos para construir outra igreja em Praia da Costa, porque a igreja de Moby Dick tinha crescido muito, ele então pensou, ele era visionário, ele tinha uma capacidade de ver as coisas. Nós temos que abrir outra Praia da Costa. Então ele pensou em comprar uma casa e adaptar ali para o lado, ali entre Praia da Costa 1 e a igreja lá de Praia da Costa 2, que era Castanheiras. Então, ali era uma casa e tal. E eu que estava pastor em Moby Dick, falei: não, mas tem um imóvel ali na Jairo Matos, o imóvel está à venda. Ele disse: de jeito nenhum. Aquele imóvel é muito caro, nós não temos recurso para aquilo. E não, vocês não podem atender Amadeu, não é que Amadeu é médico, ele não entende disso. Passou-se, tudo bem. Na outra semana, nós estávamos numa reunião. Naquela primeira reunião, o pastor Jairo não estava, na outra o pastor Jairo estava. Quando começou a reunião, nós levantamos do clamor, o pastor Jairo entregou uma visão. E a visão disse que eu vi um terreno de esquina ali naquela rua, perto do Palácio dos Sorvetes. Descreveu exatamente o terreno que eu tinha levado. E o anjo dizia para Gedeuti: não podíamos perder esse imóvel. E Gedeuti disse: não está aqui mais quem falou. E nós compramos o imóvel porque o Senhor determinou. Vivemos assim a vida toda. A nossa vida caminhou dessa forma. Em todos os momentos, ele sempre dizia uma coisa: a vida do servo de Deus é profética. Há um tempo determinado para ela. E assim foi para ele. Um tempo profético e um tempo determinado. Há muita coisa para se dizer sobre esse nosso amado e querido amigo, irmão, companheiro, que agora está com o Senhor. Nunca vamos esquecer dele. Mas esse legado fica e marca a nossa vida. Não vamos esquecer, não vamos mudar. Não vamos mudar, nada pode mudar. Aquilo que Deus mostrou a ele e que ele trouxe para nós como revelação do Espírito Santo vai continuar. E o texto diz aqui: o Senhor é aquele que vai adiante de nós. Ele será conosco, não nos deixará, nem nos desamparará. Ele sempre disse isso. Vocês têm que sempre trabalhar, sempre serem dependentes do Espírito Santo, porque enquanto o Espírito Santo estiver à frente dessa obra, nada vai impedi-la, nada vai poder mudar. Meus irmãos, amigo, muito. No início da minha vida, me ajudou, nunca cobrou nada, mas é um momento muito difícil. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas uma coisa eu quero dizer: o legado dele ficou e vai continuar
porque aquilo que Deus fez através da vida dele vai continuar. E nós estaremos também continuando até que um dia o Senhor também chame a todos nós, ou até que a trombeta toque para nos reunirmos todos naquele grande e maravilhoso dia do Senhor. Era ainda tão novo, tu me deste um cajado, resisti recebê-lo por temor dos teus lábios. Hoje louvo ao Senhor por possuí-lo ainda comigo, apesar dos dias passados, eu me sinto fortalecido pelo teu amor e embebecido pelo agir do teu Espírito sobre mim. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor bendito. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Nós estamos encerrando esse culto, vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pelo momento que estamos vivendo, pela vida do pastor Redeuti, a sua vida, seu trabalho, seu ministério, sua dedicação. Te bendizemos, ó Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Te glorificamos, Senhor, te agradecemos por tudo. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém.